E assim, a gente fica impressionado porque depois do São Paulo veio muitos outros clubes, Palmeiras, Cruzeiro. Eu fico impressionado com a lista, porque a minha ideia é chegar pelo menos 10% da lista. Treinando, eu creio que eu vou chegar lá. Mas muitos clubes, né, que tu passou. Mas eu acho que a maior alegria, além de passar por todos esses clubes, você já deve estar imaginando o que é. A maior alegria, além de passar por todos esses clubes, jogar em Espanha, Europa, eu creio que foi uma experiência que você teve. E acho que pra galera que não conhece, eu sei que talvez muitos conhecem, mas conta um pouquinho dessa experiência que eu tenho certeza que vale mais do que um troféu, né? Que você fala sempre pra mim. Foi... Assim, eu sempre tive um sonho de dar o melhor pro meu pai, pra minha mãe, pra minha família. E quando eu comecei a realizar esse sonho, meu pai, ele teve um infarto e faleceu com 49 anos. E ali o mundo praticamente desabou, né? Você perder a tua referência, teu melhor amigo, e perdi para bebida e para o cigarro. O pai bebia de manhã, de tarde, de noite. O pai começou a fumar muito e o coração não aguentou. E teve um infarto e naquele momento foi muito difícil. Eu estava vindo de ser campeão com São Paulo. E me lembro, mundial, né? E naquele momento, assim, eu só me lembro da notícia e ali o mundo acabou. E eu me lembro que naquela época ninguém se falava o que era depressão. O Tele falava, olha, deixa ele curtir o luto, deixa ele, assim, ter o tempo dele, não vamos precipitar, o Gilmar vai voltar. E foi nesse momento de Gilmar voltar e remédios, aquela coisa toda, que os atletas de Cristo naquela época foram lá no meu quarto. E foram lá no meu quarto falar de Deus. E eu tinha, assim, ódio de Deus. Então até então você não conhecia Deus? Não, eu era espírita, minha casa era um centro espírita, minha mãe era espírita. E a gente era espírita. Então, assim, eu não tinha entendimento do espiritismo, porque era muito novo, né? Mas a nossa casa era um centro espírita. Então, assim, foi para mim difícil, porque como é que Deus tão bom tira a vida de uma pessoa com 49 anos? Isso para mim era muito difícil aceitar. Segundo, eu, quando era jovem, tinha uma igreja perto de casa que o pastor gritava e a bola era ovo do diabo, a gente era o capeta, o outro era o Satanás. Então a gente tinha medo do pastor. O pastor tinha a Bíblia maior que ele debaixo do preto. Assim, cara, aquela Bíblia preta, mano, vai dar com aquilo na nossa cabeça, corre, o pastor vem vindo. Então pra mim aquilo já não é ter, eu tinha medo. E assim, eu me lembro uma vez que meu primo era o nosso goleiro e tal, e meu primo se converteu, diz ele. E, cara, ele não podia jogar bola de sábado, porque a igreja, na época que ele frequentava, ele disse que não podia jogar bola. Então, assim, cara, como é que a gente, na nossa cabeça, assim, eu falava, meu Deus, eu nunca quero entrar numa igreja. Eu tô fora de igreja. Minha igreja é de doido, de maluco. Então, eu cresci com essa imagem, né? Igreja era de maluco, igreja de doido, igreja São ET, aquela coisa toda. Mas quando eu estava naquele quarto e que eu não queria sair, falar com ninguém, e os atletas de Cristo, a gente era muito cruel, a gente perseguia os caras, a gente dava, os caras iam orar para comer, a gente pedala Robinho, a gente, cara, eu e o Cafu... Era terrível. Gente, você não tem noção, assim, a gente vinha do mundo, periferia, era revistas de mulheres que vocês já sabem, mulheres de todos os tamanhos, tipos, e eles estavam lá fazendo as reuniões, a gente jogava as revistas em cima deles, e os caras falavam, Gil, isso aí, coitado, você tá por fora, isso daqui já não tem problema nenhum, quer sentar aí com a gente na reunião? E por mais que eu persegui os caras... Não abalava eles. Não abalava eles, eu falava, cara, esses caras... Não é normal, cara. Os caras não gostam de mulher, os caras...
Pá, na minha época falava, não pode ver televisão, não, mas eles já são mais modernozinhos, eles via televisão. Então a gente falava, pô, somos uns crentes mais modernos. São crentes, então, porque na época não podia, né? Tinha várias coisas que a gente tinha medo, que não podia cortar cabelo, não podia fazer isso, não podia aquilo outro. Então a gente, tudo na igreja era não pode, não pode, não pode, não pode, bola é o ovo do diabo, bola é de Satanás. Então a gente tinha aqueles medos todos, mas naquele dia eu me lembro como hoje, eles lá na minha porta, e aí eu não aguentei. Ficaram lá não sei quanto tempo, até que eu abri a porta e ali eles começaram a conversar comigo sobre Deus. E eu não queria ouvir, mas cada um tinha uma história diferente. E o que me chamou a atenção é como que Deus mudou a vida de cada um deles. Assim, as histórias mais terríveis que vocês podem imaginar, desde situações de abusos, desde maltratos, desde serem esquecidos pela família, ser criado pela tia e que não tinha condição nenhuma, e como eles venceram, como eles deram a volta por cima, como que Deus entrou na vida deles. Para mim, assim, eu fiquei, cara, esses caras aqui, cara, o meu problema perto do deles era isso. E aí foi quando eu resolvi ir com eles naquela reunião de Atleta de Cristo. E naquele dia eu, assim, tive uma experiência com Deus que marcou minha vida. Eu estava com 17 para 18 anos e eu me lembro que o pastor estava falando do amor de Deus, que Deus fez mandando seu único filho para vir morrer por nós naquela cruz. E eu via muitos filmes na época de Natal, né, de Jesus. E ali eu fechei meus olhos assim e eu comecei, o pastor falava e eu via aquelas imagens, né, na minha mente. Eu falo, cara, eu, um pecador, eu não mereço esse amor, eu zombo dos crentes. Sim. Os atletas de Cristo a gente persegue, então eu não achava que eu era merecedor daquele amor, mas naquele dia, cara, assim, foi muito forte, assim, o pastor falando tudo aquilo, e ali eu tive a consciência de que Deus me amava, mesmo sendo pecador, mesmo sendo falho, mesmo cheio de pecados, cheio de erros. E eu falei, mas eu quero provar esse amor. Eu quero provar, eu quero ter uma experiência com esse Deus. Se ele realmente me ama, hoje eu vou ter uma experiência com ele. Você pediu isso? Eu, aqui pra mim, ninguém, eu falava, ninguém sabia disso, só eu. E aí o pastor fala, você que está pedindo uma experiência para Deus, você que quer conhecer o amor de Deus, ele está falando com você, hoje é a tua noite, vem aqui na frente. Aí eu falei, é comigo que ele está falando. E aí eu fui. Cheguei lá, me ajoelhei, e quando eu me ajoelhei, eu lembro que ele orava por mim, colocava a mão na minha cabeça, e ali eu sentia meio que dor e alegria ao mesmo tempo. Eu não sei explicar, era como se uns abutres estivessem saindo das minhas costas e garras, e eu gritava, e eu sabia que algo estava acontecendo naquele momento. Eu sabia que Deus estava fazendo alguma coisa na minha vida. O que era, eu não sabia explicar o que era, mas naquela noite eu senti que tinha coisas que lá saiu da minha vida. E hoje eu sei, eram demônios, eram várias situações que hoje eu tenho claro que é o mundo espiritual, né? Mas naquela época eu não sabia de nada disso. E aí, a partir daquele dia, eu nunca tinha dormido com luz apagada, morria de medo do escuro. Naquela noite eu dormi. Amém. Naquela noite eu senti uma paz assim, diferente. Cara, eu não sabia o que eu estava provando ali. Eu só sei que era uma alegria tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, que eu queria aquilo todos os dias. Eu falei, não quero que isso nunca passe. Eu quero fechar meus olhos, eu quero que isso aqui continue a vida inteira. E eu fui falar com os caras no outro dia. Eu falei, cara, eu não quero que isso passe. Ele falou, Gilmar, não vai passar. Quando Jesus entra na nossa vida e que a gente permite que ele mude a nossa vida, cara, você vai ter experiência com ele todos os dias. Amém. E aí 33 anos. E é legal, assim, eu tava pensando, e é legal, galera, vocês pensarem nisso também. Eu acho que a maior coisa forte que ficou foi que às vezes eles não precisavam nem falar, os atletas de Cristo. Às vezes o testemunho deles chamava a atenção de vocês. Você mesmo falou que às vezes você, Pedala Robinho, era, revista pra baixo da porta dos caras, e aquilo não abalava eles, não abalava. E muitas das vezes é aquilo que Deus tá falando agora aqui, eu sei que o Espírito Santo tá falando com você também.
Cara, às vezes você não tá entendendo o que tá acontecendo. Perseguições, amigos que talvez, poxa, estão te perseguindo na escola, na faculdade, no clube, no futebol é muito assim, a gente vai entrar nesse assunto também já já. E às vezes vocês estão pensando, eu vou chutar o balde, vou desistir, sei lá, vou xingar o cara, vou largar tudo e tal. E às vezes não. O que aconteceu com meu pai aqui é um exemplo simples de que o testemunho vale muitas vezes mais do que palavras. Você às vezes pode não estar imaginando, mas lá na frente, o seu testemunho, o seu exemplo, por mais que você não esteja entendendo, fala, pô, esse cara aí nunca vai se converter. Mas porque eles estão vendo o seu testemunho. Amém. Isso está gerando uma semente dentro deles, que lá na frente, quando eles olharem, eles vão falar, caramba, eu quero esse Deus que o Gilmar, que o Nicolas, que o Paulo, Maria, que, sei lá, Pedro servia. Sabe? Então, continua, sabe? Não desista, não pare, não largue tudo por causa de uma perseguição. Cristo foi muito perseguido, Paulo foi muito perseguido, Pedro foi muito perseguido, mas porque eles perseveraram, porque eles, sabe, guardaram a fé, Deus pôde olhar para eles e falar assim, servo bom e fiel. E lá na frente você vai ver que tudo isso vai valer a pena e você vai ver os teus amigos servindo a Jesus junto contigo, em nome de Jesus. Amém, é isso.